Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre razão, né? Seguindo o caderno Trilhas de Aprendizagem. Quem não recebeu ainda, não se preocupe, que lá no final eu vou mostrar as páginas, aí vocês podem anotar os exercícios, tá bom? De forma simples, razão é a comparação entre dois números em forma de fração. Eu separei 3 exemplos para mostrar para vocês sobre razão e no final também vou comentar sobre as atividades que vocês têm que fazer. Primeiro exemplo. Em uma sala de aula tem 20 alunos, dos quais 12 são meninos. Qual a razão de meninos para o total? Muito bem. Se são 12 meninos de um total de 20, a gente vai escrever desta forma: 12 vinteavos. Certo? Essa resposta já está correta, já está pronta. Eu vou mostrar para vocês mais uma forma de escrever, porque muitas vezes isso é uma fração, né? Essa fração aparece de forma simplificada. Como que a gente simplifica uma fração? Às vezes você está fazendo uma provinha que tem várias de múltipla escolha e não tem essa resposta, mas ela está lá de uma outra maneira, de forma simplificada. Como que a gente simplifica? Dividindo toda a fração por um mesmo número. Aqui eu vou dividir o 12 e o 20 por 4. É o maior número que eu posso dividir o 12 e o 20 também. Então, eu vou botar aqui, ó, 12 dividido por 4, que dá 3, né? E 20 dividido por 4 também, tem que dividir pelo mesmo valor. Eu poderia dividir por 2, só que aí eu teria que fazer uma nova divisão para chegar na fração irredutível, que nesse caso é 3/5. 12 dividido por 4 é 3 e 20 dividido por 4 é 5. Então, são frações que representam a mesma quantia. A gente diz que são frações equivalentes, têm o mesmo valor. Tá? São números diferentes, mas elas representam a mesma quantia. Olha como fica no desenho. Aqui eu tenho um desenho dividido em 20 partes. Eu vou pintar 12 dessas 20. Ó, aqui 4, mais 4 dá 8, mais 4, 12. Pintei 12. Essa figura representa a primeira fração. Agora, outra figura para a segunda fração, 3/5. Tem uma figura dividida em 5 partes, vou pintar 3. 1, 2, 3. Vocês conseguem ver que a parte pintada é do mesmo tamanho nas duas figuras. Os pedaços de uma são menores, por isso eu tive que pintar mais pedaços, e na outra os pedaços são maiores. Se fosse um bolo dividido em 20 partes e eu como 12, ou o mesmo bolo dividido em 5 partes e eu como 3, eu vou ter comido a mesma quantia nos dois casos. Tá? Por isso que a gente diz que são frações equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade. Ok? E as duas respostas estão certas nesse exemplo aqui que fala de razão, tá bom? Segundo exemplo. Qual a razão entre a medida do lado do quadrado menor em relação ao lado do quadrado maior? Nesse caso, tem que pegar uma régua e medir. Vocês vão ter uma atividade bem parecida com essa. Tem que medir aqui ao lado, ó. Coloca a régua lá no 0 e vê até onde vai. Nesse caso aqui, 3 centímetros. Mede o outro quadrado, do 0 até, vê lá onde marca na régua, nesse caso, 9 centímetros. Então, o lado do quadrado maior é 3, do menor é 13 e do maior é 9. Como que eu escrevo em forma de razão? 3 nonos. Posso simplificar essa fração? Só para a gente exercitar a simplificação? Sim. Existe um número pelo qual eu posso dividir tanto o 3 como o 9, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, e 3 dividido por 3, não, desculpa, 9 dividido por 3 dá 13. Então, fica 1/3 a fração irredutível, tá?
Então, a razão eu posso escrever 3/9 ou 1/3. É a mesma coisa. E o último exemplo é qual a razão da parte pintada em relação ao todo? É fração isso aqui, né? Vocês devem ter trabalhado já isso ano passado. Eu tenho um pedacinho pintado de um total de quantos pedaços? E aí, muito cuidado, porque essa figura não está dividida em partes do mesmo tamanho. Para mim escrever em forma de fração, eu vou ter que dividir em partes do mesmo tamanho. Então, eu vou dividir aqui ao meio, aqui também, ainda tem mais partes aqui que eu tenho que dividir, para ficar tudo do mesmo tamanho. Agora sim. Quantos pedaços eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é um pedaço pintado de 8. Então, a fração fica 1/8. Ok? Passando para as atividades, elas são lá das páginas 66 e 67. Começa falando do Tangram. Não sei se vocês já conhecem o Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça composto por 7 peças, que são aqui está mostrando passo a passo como você pode construir um Tangram. E eu acho até interessante que vocês façam isso, construam um Tangram. Pode ser numa folha simples. Vocês têm ele maior aí na apostila, então vocês podem até botar a folha em cima e riscar e depois recortar as partes, tá? Eu acho que pode ajudar vocês depois nas atividades, tá? Aqui eu tenho o Tangram um pouco maior e eu coloquei umas letrinhas TG aqui, triângulo grande. Nós temos 2 triângulos grandes no Tangram. Aqui um tá azul e um tá vermelho. Depois nós temos o triângulo médio, que tá aqui de rosa. Triângulo pequeno, são 2 que estão pintados de verde. Um quadrado e um paralelogramo, tá? Por que eu coloquei as letrinhas? Porque nessa atividade que vocês vão fazer, ó, aqui, ó, qual a fração que representa em relação ao todo? O triângulo grande, TG. Então, vocês vão lá olhar qual que é o triângulo grande. Muito bem, a gente tem, por exemplo, o vermelho lá é um triângulo grande. Um triângulo grande. E qual o total? E aí, vocês têm que tomar o cuidado que a gente teve lá no terceiro exemplo. Vocês têm que enxergar essa figura dividida em partes do mesmo tamanho. Talvez vocês possam redesenhar ele, fazer um novo quadrado e dividir só em partes do tamanho do triângulo grande. E aí vocês vão ver quantos triângulos grandes cabem nessa figura do Tangram. E aí vão colocar aqui embaixo esse total. Depois o triângulo médio. O triângulo médio era o cor-de-rosa, se eu não me engano. Bom, nós temos um triângulo médio. E dividindo a figura só em partes do tamanho do triângulo médio, quantas partes eu consigo ter lá dentro? Né? Então, de repente, divide de novo, recorta a pecinha e vai montando, né? São sugestões aí para vocês descobrir a resposta, tá? E depois a mesma coisa com o triângulo pequeno, com o quadrado e com o paralelogramo, tá? Não são muitas atividades que vocês têm para fazer, só que vai dar um pouquinho de trabalho, mas vocês conseguem, tá? Não tenham preguiça, se esforcem aí que vocês conseguem, tá bom? E a outra atividade é parecida com o segundo exemplo. Pede aqui para usar a régua para medir o comprimento dos lados do quadrado do item 1. Então, vocês vão medir o quadrado do Tangram, o primeiro, lá da página 66. E aqui fala do item 3, mas eu acredito que eles se enganaram, tá? Do número 2 aqui, do exercício 2. Meçam o lado desse quadrado, anota aqui quantos centímetros deu e do outro, da página anterior, e anota aqui embaixo a razão entre eles, ok? E as atividades dessa semana são essas. Se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas. Se conseguirem, mandem foto da atividade, eu posso corrigir, certo? E nos vemos semana que vem de novo. Tchau, tchau, bons estudos!